Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e um grande pesquisador da cirurgia cardiológica. E esse programa chama-se Saúde e Companhia porque nós sempre temos aqui na bancada algum médico que tem experiência em sua área, que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Atílio Maximiliano Fernandes. Atílio Fernandes é um médico formado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele tem uma passagem pela Universidade de Miami, ele é mestre em medicina, ele é doutor em medicina, é um experiente professor e um experiente otorrino, que hoje veio aqui trazer informações para nós entendermos melhor o que é esse aparelho chamado ouvido. O que é o ouvido, Atílio? Como é que se define, como é que é formado o ouvido? O ouvido é constituído de três partes, né? A gente considera a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é onde que é essa parte que envolve o pavilhão auricular, que a gente chama de orelha, e vai até a membrana timpânica. Da membrana timpânica tem as cadeias ossiculares, onde estão os ossos os ossículos do ouvido, até a cóclea. A cóclea já pertence à orelha interna, que é onde ocorre a transformação do som captado do ambiente, e ele vai ser transformado num estímulo nervoso, aonde o nervo auditivo vai encaminhar essa informação para o cérebro. Então, na realidade, resumidamente, a orelha, apesar de ter essas divisões, ela funciona em harmonia e ela conduz, ela recebe o estímulo acústico, a onda sonora, e transforma na cóclea em um estímulo elétrico para que tenhamos a percepção auditiva e a decodificação do som. Atílio, nós continuarmos falando do ouvido, eu gostaria de saber o seguinte: eu sei que você tem uma irmã médica, você vem de uma família tradicional médica, você nasceu em Rio Preto. Isso. Você tem tradição ou... Não, somente eu e a minha irmã somos médicos, mas meus pais são de Guapiaçu, que é uma cidade próxima daqui, e a gente tem uma origem mesmo lá na cidade de Guapiaçu. Meus pais eram meu pai é um pequeno proprietário rural, e a gente fez a faculdade, estudamos e fizemos a faculdade aqui em Rio Preto. Esse estímulo para tu ser médico veio de onde? Tem alguma... Esse estímulo foi uma coisa minha pessoal mesmo, durante o ensino, no ensino no colegial, né, atual ensino médio. Eu tive essa percepção de querer fazer medicina, um estímulo assim. Eu tinha um primo que é médico no Rio Grande, em Santa Catarina, mas assim, foi a percepção mesmo, aquela desejo, talvez... Aquela vocação natural. Foi uma coisa que eu cheguei, aquilo que eu gostaria de fazer na minha vida, foi uma dedicação, uma escolha de carreira profissional. E quando é que você decidiu fazer otorrino? Quem foi que te deu essa inspiração de dizer... vou fazer otorrino? Essa decisão foi no 6º ano que eu decidi, entre o 5º e 6º ano, onde eu tive realmente o privilégio de ter como professor, durante o 4º ano, o professor José Vitor Manilha, e que foi com certeza, minha referência como otorrinolaringologista. E eu ouvia, eu tive a oportunidade de passar no estágio na otorrino, ver a maneira como a especialidade, como ele conduzia. Então, acho que ele foi a referência minha naquela época para tomar essa decisão. O professor Zé Vitor, todos conhecem, é um importante professor da nossa instituição, um homem com contribuição nacional e internacional, formou inúmeros residentes, foi secretário de saúde, foi diretor de nossa instituição. Então, ele é uma referência. Engraçado que quando você vai a Franca também, ele é de Franca, quando você vai a Franca, você chega no centro médico, e esse centro médico foi fundado por ele. É um homem, onde ele passa, ele deixa um carimbo do bem. Exatamente. Atílio, deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você é jovem, não é? Eu tenho
muito mais anos de formado do que você, eu não peguei essa fase, mas teve uma época que o otorrino e oftalmo era uma especialidade só. Aham. O que é hoje a otorrinolaringologia? O que é hoje o médico que estuda ouvido, nariz, corda vocal? Explica aí o que é essa especialidade. A especialidade, assim, a otorrinolaringologia, apesar desse nome comprido, é uma especialidade que envolve tradicionalmente os três órgãos básicos, que é o nariz, a orelha e a faringe e laringe. Essa é o tradicional. Antigamente, como o senhor falou, a especialidade era em convívio com a oftalmologia. Isso, acredito que na década aí de 70 já foi esse desmembramento. E, na verdade, esse desmembramento ocorreu porque a especialidade em si, ela se desenvolveu. E ela se desenvolveu porque com as novas pesquisas, com o conhecimento adquirido dos médicos, dos profissionais e as pesquisas, essa área foi se consolidando. Então, hoje, apesar de termos como base esses órgãos como especialidade, a especialidade em si, ela se expandiu. Ela teve uma grande expansão nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, aonde ela foi para áreas afins. Então, a área de cirurgia de cabeça e pescoço, a área de bucomaxilo, com trauma de face, a área de estética, a área de alergia, e a área de cirurgia de cabeça e pescoço, envolvendo os tumores de cabeça e pescoço principalmente. Então, hoje, a especialidade ela tem uma estrutura e um corpo muito grande de leque de atuação. E isso permite que um residente de otorrino que comece, que ao final da sua residência, ele permita ele fazer uma subespecialidade. Então, hoje, o residente, o aluno, né, que se transformou em residente, que está finalizando a otorrinolaringologia, ela pode optar por fazer uma área só da orelha, que tem um espaço muito grande. Você tem a área do nariz, com os seios da face. Você tem a área do cabeça e pescoço para atuar. Você tem a área também, né, da alergia e da laringe. Então, todas essas áreas hoje, elas são fortes, tanto na sociedade médica quanto para aplicação na sociedade como um todo. A formação de um otorrino generalista, a residência são quantos anos? São 3 anos. 3 anos. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o professor Atílio. Todo mundo tem um amigo que diz, olha, eu tenho sinusite. O que é sinusite, doutor Atílio? Mas você vai responder no próximo bloco. Por favor, vamos para um pequeno intervalo, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto.
Olá, amigos e amigas, estão voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui do professor Atílio Fernandes, que é um otorrino. No bloco anterior, deixamos uma pergunta no ar. O que é sinusite? Explica para a gente, Atílio. A sinusite é um termo, é uma doença infecciosa, né, que inflamatória, que compromete o nariz e os seios da face. Por isso que a terminologia mais adequada é uma rinocinusite. Na realidade, a maioria dos casos de rinocinusite ou sinusite, como em termos leigos é conhecido, é uma doença que inicia normalmente após a evolução de um quadro de resfriado ou gripe, que houve uma infecção bacteriana. Então, normalmente, o indivíduo tem um quadro de gripe, resfriado, onde há uma inflamação de toda a mucosa do nariz. Nesse início é viral? A maioria das vezes? A maioria das vezes é viral e faz-se a infecção bacteriana secundariamente. A terminologia para rinocinusite, ou no caso da sinusite, é quando tem esse comprometimento viral ou bacteriano se estendendo para os seios da face. Tá? Então, na realidade, existe uma diferenciação aí clínica e endoscópica, muitas vezes que você consegue diferenciar um quadro viral para bacteriano. Mas normalmente a história natural da doença é a evolução de um quadro de um quadro de gripe ou resfriado que evolui para um comprometimento dos seios da face, podendo, assim como o senhor falou, ser viral ou bacteriano. Tá, esse uso excessivo de antibiótico, quer dizer, toda sinusite, o rinocinusite, ou seja, a inflamação do nariz e do seios da face, ela tem indicação de antibiótico? Não, ao contrário. Acredita-se que em 80 a 90% dos casos de rinocinusite sejam virais. Na realidade, há um excesso de prescrição de antibióticos. A gente culturalmente tem essa associação, tem sinusite, tem que tomar antibiótico, mas na realidade, de fato, grande parte dessas sinusites, elas tendem a uma resolução espontânea na evolução de 8 a 10 dias. Quando na realidade ocorre uma infecção bacteriana, normalmente você tem uma piora desses sintomas iniciais, que se estavam na fase inicial, ou uma perpetuação, um tempo de evolução mais arrastado. Nesses casos, os sintomas são mais sugestivos, clinicamente a gente falando, de um processo bacteriano, e aí sim, às vezes, a necessidade de fazer uso do antibiótico via oral. Imagina quem está nos assistindo agora, ele tem esse resfriado, tem essa rinite ou essa sinusite. Qual é o limite? Ele deve já procurar o médico ou ele tem um tempo para esperar e dizer, olha, aqui complicou a situação, realmente, isso é o que? A secreção que define? Como é que seria o sintoma? É muito difícil de eu responder isso sem a gente avaliar o paciente. Mas em termos da história natural da doença, a gente pensar num resfriado, numa gripe, normalmente aquele sintoma no nariz entupido, da congestão nasal, da secreção, da tosse, às vezes associação com um pouco de dor na face. Normalmente esse quadro inicial pode ou não estar vindo com febre e que normalmente 2, 3 dias depois tende a uma melhora. Esse é um quadro típico de um quadro de um resfriado comum. Normalmente a gente pensa, quando procurar o médico é difícil, mas quando a gente pensa mais num quadro bacteriano é quando ocorre uma persistência do quadro de febre, ou um aumento da secreção, mudança do aspecto da secreção. Mudando da cor, quer dizer, da coloração. Coloração e ele ficar mais espesso. Mais espesso, normalmente mais espesso e mais persistente. E realmente, às vezes, a dor também, a cefaleia, a dor na região frontal, que às vezes pode estar uma piora. E muitas vezes aquela reagudização, aquela sensação que o indivíduo teve no começo do quadro, volta a apresentar. Isso clinicamente é um sinal clínico bastante sugestivo de um quadro bacteriano. Acho que é importante salientar aqui, doutor, com relação a um sintoma bastante comum das pessoas associarem
com sinusite, que é a dor na região frontal. A dor na região frontal, ela realmente faz parte do quadro da sinusite ou da rinocinusite, porém, a gente, quando está correlacionado a sintomas nasosinusais, essa relevância é maior. Mas se o indivíduo tem uma dor sem associação com esses sintomas nasais, é pouco provável de ser um quadro de sinusite nesses pacientes. E essas pessoas ficam reagudizando, melhora, aí daqui a 2 a 3 meses começa a espirrar novamente, espirrar, aí começa a obstrução nasal, e tem como fazer uma profilaxia? Na realidade, pelo que o senhor está me falando, pensando naquele paciente que tem ou uma rinocinusite aguda recorrente, ou aquele quadro de uma rinocinusite crônica. Nesses casos, o importante é a gente saber, tentar identificar qual que é a causa. Se é um processo alérgico, se é uma alteração anatômica, se tem um fator ambiental, ou se tem uma evolução desfavorável do quadro inicial que não foi bem tratado. Na verdade, nesses pacientes tem que saber qual que foi o motivo, qual está sendo o motivo dessa persistência ou dessa recorrência para ser melhor tratado. Tá? E existe, pelo que você está falando aí, existe também algumas alterações que parece que podem ser resolvidas com cirurgia. Sim. Mas isso você vai responder no próximo bloco, que nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui do nosso colega Atílio Fernandes, que é otorrinolaringologista. E no último bloco ficou a pergunta no ar, se essas pessoas têm essa recorrência, se essa rinite, essa rinocinusite que vai e volta, se tem alguma alteração anatômica, ou seja, se existe alguma possibilidade de correção cirúrgica. Existe? Sim, doutor. Existe a possibilidade de correção cirúrgica quando você tem alterações anatômicas que estão favorecendo a recorrência ou a persistência. Então, por exemplo, do desvio de septo, você pode ter um desvio de septo causando essa rinocinusite, obstruindo o ósseo de drenagem do seio e causando essa sinusite. Também podemos ter pólipos ou outras alterações dentro da cavidade nasal. Quer dizer, tudo que aquilo promova uma obstrução da drenagem dos seios da face, você pode corrigir cirurgicamente. Então, nesses casos, você tem indicação cirúrgica. Nos outros casos, a maioria das vezes é clínica, o tratamento é clínico. Quer dizer, vocês, otorrino, vocês atuam, a parte estética também. Vocês também têm experiência em fazer cirurgia estética de nariz, por exemplo? Sim, a cirurgia estética é uma área
que desenvolveu muito firmemente na otorrino, na especialidade. Hoje nós temos cirurgiões que fazem somente a parte estética da face. Então, esse desenvolvimento da cirurgia estética na face, ela se desenvolveu muito nos últimos 30 anos na otorrino, ela é muito forte, tanto é que há uma associação, dentro da Sociedade Brasileira de Otorrino, existe uma associação de cirurgia plástica facial, e que é atuante, e hoje alguns otorrinos, tanto aqui na cidade quanto em outras regiões do país, em outras cidades, eles se dedicam única e exclusivamente às cirurgias estéticas da face, que inclui a rinoplastia, para melhorar, né, a estética facial, a orelha, a face como um todo. Atílio, explica aí para a população, nós temos aqui acho que é na orofaringe, você me corrige se eu estou errado, nós temos um conjunto de órgãos que nos defendem, não é? Sim. As amígdalas, adenóides, explica para a gente aí como é essa função. O tecido, em toda a região da orofaringe, que é a região que envolve ali, que a gente vai falar popularmente, como conhece como garganta, que a gente fala garganta, ali tem várias estruturas. Tem as amígdalas, tem o tecido adenoidiano, que está na nasofaringe, entre o nariz e a orofaringe. E temos também o tecido linfóide na submucosa da região da orofaringe, que é dado o nome de anel de Waldeyer. Então, toda essa estrutura linfóide, ela contribui para a defesa local do organismo, produzindo algumas imunoglobulinas e algumas proteínas de defesa. Então, quando você faz você pensa em imunidade local, esses órgãos são relevantes. Eu só faço a saliência aqui, a observação de que o fato de você remover, quando indicada, a amígdala e a adenoide, você não prejudica essa defesa. Porque todo o tecido linfóide da submucosa, que a gente tem um nome de anel de Waldeyer, ele produz, ele compensa a produção dessas proteínas de defesa, que são a IgA de mucosa, a lisozimas e outras proteínas locais de proteção. Atílio, nós falamos um pouco de ouvido e existe uma coisa muito comum. Nós temos, assim como você falou, da nossa defesa que nós temos em nossa garganta, também nós temos uma defesa no nosso ouvido, sim, que é a produção de cera, o cerumen, sim, não é? Existe hoje um uso abusivo ou a consequência disso, do uso do cotonete, é prejudicial para nós? Eu não diria que seja prejudicial, eu só acho que o que é recomendado realmente não é o uso do cotonete, não porque ele seja prejudicial, é que ele é desnecessário. O cerumen, que é essa cera do ouvido, ela é um mecanismo de proteção da pele, não só na proteção de corpos estranhos ou de estruturas, mas também para hidratação e proteção da pele que fica envolvida no conduto. Então, quando esse cerumen é produzido no conduto auditivo, quer dizer, naquela parte entre a orelha até a membrana timpânica, ele é produzido somente na parte externa. Então, quando você usa o cotonete empurra o cerumen para dentro. Então, normalmente é onde acontece muitas vezes você formar aquela rolha de cerumen causando obstrução. Então, o uso do cotonete não é que seja prejudicial, mas ele é desnecessário, ele não tem nenhuma indicação. O cerumen, o excesso de cerumen, quando produzido, ele é removido. Muitas pessoas, às vezes, até observam que saem umas pelotinhas, caiu uma cerinha do ouvido. Esse é o normal, tá? E, na realidade, ele só vai causar problema em alguns indivíduos que, por algum motivo, produzem um excesso de cerumen. Atílio, nós estamos chegando ao final do programa, nós não tocamos aqui no assunto importante, nós falamos do uso do antibiótico. O uso do antibiótico é extremamente complicado, não é? Principalmente para a população leiga, para a pessoa que vai numa farmácia e compra antibiótico. Nós tivemos uma época que alguns antibióticos deu muita surdez, não é? Os aminoglicosídeos. Hoje tem diminuído essa complicação dos antibióticos na audição? Sim. Hoje, os antibióticos, poucos antibióticos são ototóxicos.
A maioria dos antibióticos ototóxicos são os aminoglicosídeos e outros, a cloroquina, algumas outras medicações. Nós temos poucos casos hoje de ototoxicidade. Recentemente, talvez pelo uso, a necessidade, devido ao uso excessivo de medicamentos, de antibióticos de forma indiscriminada, o ano passado tive 2 casos diagnosticados de ototoxicidade por uso de aminoglicosídeo. Mas esse uso de aminoglicosídeo estava sob supervisão médica. E era falta de opção de antibióticos para tratar o agente específico, devido a uma cultura dirigida. Então, realmente, acho que isso é um tema importante, mas, de maneira geral, os antibióticos hoje são muito menos ototóxicos do que eram, e principalmente aí os aminoglicosídeos, que teve pessoas que tiveram comprometimento da sua saúde auditiva pela ototoxicidade. Nós estamos chegando realmente ao final do programa. Como é que uma jovem mãe ou um jovem pai pode desconfiar que seu filho tem uma hipoacusia, ou seja, ele está duvidando que o filho dele está ouvindo bem? Tem algum sinal que os pais podem perceberem? Seria a observação realmente atenta dos pais e referente ao comando de resposta dos filhos mediante uma ordem. Então, se aquela criança não está respondendo a uma ordem simples, numa emissão de som normal pelos pais, significa que a criança pode ser que tenha surdez ou não. Na realidade, hoje tem o teste da orelhinha, que ela é feito rotineiramente quando as crianças nascem, é uma obrigatoriedade por lei, isso é cumprido. Nós temos também a possibilidade de fazer a audiometria, que é o teste auditivo, e tem outros exames mais específicos. Na realidade, essa suspeita muitas vezes vem da família por causa dessa situação da criança não responder ao chamado, às vezes pelaquela necessidade da criança em aumentar o volume do som da televisão ou de algum aparelho de som que tem em casa, e muitas vezes percebida também pelos professores na escola, que às vezes percebem que a criança não ouve ao chamado, às ordens emitidas naquela situação. Atílio, você como um estudioso, você é mestre, você é doutor, você acha que nós vamos ter uma geração com maior problema de audição? Porque hoje todo mundo, você passa na rua, ouve o barulho do carro que te incomoda, nós estamos em uma poluição sonora. Você acha que isso vai ter reflexão no futuro? Eu acho que sim, mas pelo uso abusivo de fone de ouvido. Os aparelhos, hoje é um problema de saúde, hoje há um excesso de essas crianças, não só as crianças, mas os adolescentes e também adultos têm usado assim, o fone de ouvido de maneira excessiva. O fone de ouvido, para lembrar, ele nada mais é do que um microfone. E esse microfone, quando você vai aumentar o volume do aparelho, do celular ou de qualquer outro instrumento que você está usando, você não tem controle da intensidade sonora. Então, o que acontece? Você às vezes acha que está só aumentando o volume, mas você está aumentando uma outro item físico, que é a intensidade sonora, que a partir de 85 decibéis é lesivo para a orelha interna, para a cóclea. Então, o que acontece? Muitas pessoas que hoje ficam horas durante o dia usando fone de ouvido, ela está na mesma situação daquelas pessoas, daqueles trabalhadores em indústrias metalúrgicas, onde tem uma grande exposição de ruído ambiente muito alta, e as pessoas têm que usar o protetor auditivo, o abafador, para evitar essa exposição. E alguns países da Europa e alguns estados americanos hoje já têm lei regulamentando a venda desses produtos, desses fones de ouvido, com limitação de saída de intensidade sonora. Quer dizer, você consegue aumentar até um volume que não ultrapasse os 85 decibéis. Okay. Então, trava, porque hoje a gente não tem controle. Qualquer aparelho que a gente compra, a gente não tem esse fone de ouvido.
Muito bom. Atílio, estamos chegando ao final do programa. Deixe uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu agradecer ao Dr. Renato, professor Renato, pela exposição. Agradeço e espero que todos vocês que estão assistindo possam ter tirado ou esclarecido espero que eu possa esclarecido alguma dúvida de vocês aí, e é isso que eu estou aberto também à disposição do Dr. Renato para qualquer maior dúvida. Obrigado, Atílio. Nós vamos convidá-lo mais uma vez, é uma área muito extensa, tem muitos assuntos para conversarmos, não falamos, por exemplo, de labirintite, mas fica para o próximo programa. Boa semana a todos, paz e saúde.